hype it up pretty good. Yeah, okay, good. So you never heard, like, I'm excited to see something. Good. No, more. I mean, let's put it this way, like, Muito bem-vindos ao Drive-Thru, o spin-off do Cinema Grill. Eu sou o Gabriel Reis, seu host, e aqui a gente vai falar sem spoiler, de forma objetiva, o que a gente viu nas últimas semanas. Nessa semana, então, a gente vai falar sobre o filme Alucinações do Passado, que é um filme de drama de 1990, o Blue Jasmine, um filme do Woody Allen de 2013, e o Bullitt, um clássico de ação de 1968 com Steve McQueen. Antes de começar, só lembrando, né, nos siga nas redes sociais, o @cinemagril no Instagram. Pode nos mandar um e-mail no podcast cinegril@gmail.com. E além disso, na plataforma de streaming que você está escutando esse podcast, você vai ter um espaço onde você pode seguir o podcast, pode deixar uma mensagem, especialmente o Spotify. Ele tem uma facilidade que ali mesmo você já pode deixar uma mensagem e a gente pode conversar, né? No episódio passado do Gianni e Dilma, do Cinema Grill, né, o tradicional, a gente leu uma das mensagens, então foi bem legal receber uma mensagem de vocês. Então sinta-se à vontade de mandar uma mensagem, uma recomendação ou algum filme que você assistiu que a gente comentou aqui e você concorda, discorda da gente. Então isso tudo é bem legal e estimula a gente aí a continuar, né? Lembrando também que a gente tem alguns episódios que a gente espera aí pra frente que vão ser bem legais, né? Nesse final de semana a gente já comprou o ingresso, eu e a Ju, né, pro Barbie, né? Vamos ver como que a Greta Gerwig vai seguir essa sequência, né? Ela fez bons filmes, né? Que foi o Lady Bird e o Adoráveis Mulheres. Vamos ver se o Barbie aí vai ser esse hype todo aí. Eu confesso que eu não assisti nada de trailer, de sinopse, nem nada. Quero tentar ir o mais puro possível ali pra ver como que vai ser esse filme. E o Oppenheimer, né? Que a gente vai ver também nessa semana. Vamos ver aí se vai ser a obra-prima do Nolan, né? Ele seguiu numa sequência boa. Eu confesso que eu não gosto muito do Tenet. Eu vi no IMAX, foi legal ver no IMAX tudo. Revi uma outra vez em casa, assim. E achei legalzinho, assim, sabe? Eu confesso que não gostei tanto. Acho que eu prefiro os primeiros filmes dele, especialmente Amnésia, que é meu filme favorito dele. Mas eu gosto muito da Origem, gosto de Interestelar. Mas eu não sei, o Dunkirk, eu lembro que eu vi também no IMAX e depois não vi nada demais, assim, sinceramente, não é um dos meus filmes favoritos dele. E o Tenet também, assim, sabe, também tem alguns problemas com esse filme, então pra mim vai ser, assim, um filme importante pra tentar ver, assim, pra que lado que ele vai, sabe, sinceramente. Ele também não vi nenhum trailer, nada do tipo, só algumas propagandas meio bestas dele lá com o rolo, falando que... Enfim, assim, nem vou entrar no médico, eu acho muita bobeira, assim, né, você tem que sentar exatamente em tal lugar pra ter experiência, sabe? Eu vou meio também, assim, sem saber muita coisa sobre a história, sei obviamente do que se trata, assim, o tema de forma geral, né? Mas vamos ver, tô empolgado. E claro, a gente vai ter episódio aqui também desses dois. Daí o episódio tradicional do Cinema Grill, aquele episódio grande, né? Eu e a Ju aí destrinchando o filme e vamos ver, né? Vai ser interessante, tô bem empolgado pra esses dois filmes. Outro filme mais em agosto vai ser o filme do Kleber Mendonça Machado, né? Que a gente já conversou, que eu tô também esperando. E mais pra frente também, acho que daí já mais pro final do ano, tem o filme novo do Martin Scorsese, que daí sim, acho que esse é o filme que eu tô mais ansioso pra assistir, na verdade. Então vamos ver aí, fique ligado que a gente vai abordar esses filmes também, né? A gente não fala só de filme estranho, filme antigo, mas também a gente tava numa temporada ali que não tava saindo nada tão interessante assim pra comentar, mas a gente não vai deixar passar essa oportunidade, que são dois filmes importantes do ano aí, que saem exatamente no mesmo dia, então vai ser bem interessante falar sobre eles. Então, sem enrolar, vamos falar aí de forma mais objetiva. Eu sempre tento falar de forma objetiva, mas acabo me enrolando, dos 3 filmes aí dessa semana. Então, Alucinações do Passado é um filme de 1990. O nome original é Jacob's Ladder. Então, a tradução seria A Escada de Jacob. É um filme de 1 hora e 53 minutos, dirigido pelo Adrian Lyne. É um filme, é o mesmo diretor que fez Atração Fatal, que inclusive eu comentei no primeiro episódio do Drive-Thru. É um filme estrelado pelo Tim Robbins e pela Elizabeth Banyan.
É um drama, e uma sinopse do filme seria algo parecido com isso. Então, de luto pelo seu filho morto, um veterano da Guerra do Vietnã tenta descobrir seu passado enquanto sofre de um caso de alucinações visuais e auditivas. Para poder descobrir mais sobre seu passado, ele tenta decifrar a realidade e a vida a partir dos seus sonhos, ilusões e percepções da morte. Então é um filme que eu queria ver há muito tempo, principalmente pelo pôster do filme. Se você pesquisar aí, o pôster desse filme é um pôster bem único, assim. E eu confesso que eu sou um pouco assim, eu julgo um pouco o livro pela capa. Então, quando tem um pôster diferente, assim, que eu acabo vendo pela internet, me chama a atenção, às vezes eu tenho vontade de ver o filme pelo pôster, um pôster diferente, assim, que é só um vulto, assim, do Jacob, assim, então um pôster até meio assustador. E é um filme que é interessante, que fala principalmente sobre soldados sobreviventes do Vietnã, com foco no transtorno de estresse pós-traumático, né? Então quem gosta assim desses filmes que abordam situações mentais, assim, transtornos mentais, esse é um prato cheio. E ele aborda esse soldado que volta para a sociedade, só que ele tem diversos problemas para esquecer o que aconteceu na guerra. E é legal que o filme é feito, assim, são várias situações de terror, alucinações, sequências do que a gente não sabe o que é real. Ele volta dessa viagem, não vou dar spoiler nem nada, né? Mas ele volta, né? Então, dessa viagem, né? Da guerra do Vietnã. E a princípio ele se separou da esposa. A esposa tá com os outros 2 filhos dele, né? Um filho morreu e os outros 2... Um filho morreu enquanto ele estava na guerra e os outros 2... Ele tem 3 filhos com essa mulher, né? E ele acaba se relacionando com uma outra mulher. Só que é interessante que o filme vai brincando com isso e a gente não sabe exatamente com quem que ele tá, o que aconteceu. Quem me escuta no podcast já sabe que eu, assim, é meu fraco, eu gosto muito de filme assim. Eu gosto muito de filme assim que tem bastante sequência de sonho, bastante confusão assim, e personagens que se repetem, que a gente não sabe muito bem o que tá acontecendo, principalmente quando o filme ele quer passar essa impressão de que o personagem tá confuso, então ele deixa a gente confuso junto com o personagem. E eu tenho um fraco por filme assim. Como, por exemplo, que eu já falei, foi até o primeiro episódio desse podcast, que foi o Blonde. Outro filme que é meu filme favorito, né? O Cidade dos Sonhos, Videodrome, Estrada Perdida. Enfim, tem muitos filmes assim. E geralmente, quando bem feito, pra mim, eu acho que tem um efeito muito poderoso, assim. E eu acho que aqui no Alucinações Passadas ele, sem dúvida, abordou de uma maneira muito interessante, sabe? Ele tem tanto essa parte da confusão do Jacob quando volta da guerra, mas como ele começa a ter uma paranoia, e isso começa a entrar num buraco junto com os colegas dele que voltaram da guerra, que gera umas situações assim bem diferentes, assim, e que eu gostei muito de assistir, assim, eu gostei bastante do filme, mas é importante deixar claro que é um filme extremamente pesado. Ele toca bastante nesse tema de trauma, recuperação depois de uma situação extrema. E assim, você tem que estar com a cabeça bem boa pra assistir, assim, não adianta realmente é um filme que tem uma carga assim, dramática muito grande. Mas ainda assim eu achei que o filme teve um rumo muito interessante, assim, não ficou só nessas sequências, assim, ele realmente conseguiu unificar tudo isso e ele terminou de uma forma muito, muito interessante. Gostei bastante. Me lembrou até, agora eu tinha até escrito a pauta e não tinha lembrado disso. Me lembrou muito um filme chamado Brasil, o Filme, que não tem nada a ver com o Brasil, é um filme clássico em inglês, que o final, quem assistiu esse filme vai lembrar que o final é bem marcante, e aquilo no Alucinações do Passado, ele tem um final bem marcante, assim, pelo menos pra mim, um final bem, assim, único. Então, se você tem curiosidade pra coisas únicas, assim, um final único, talvez você deva ir atrás desse filme, né? Além disso, se você gosta, né, da temática de Vietnã, transtornos mentais, acho que é um bom filme para você procurar para assistir. E o Tim Robbins, ele tá excelente no papel. Realmente eu acho que ele foi muito bem, é bem único, assim. Único é uma boa palavra para esse filme, né? A atuação dele é excelente. Uma curiosidade é que o ator que interpreta o filho morto do personagem principal é o Macaulay Culkin, né? Então, anos 90, aí ele era o cara, né? Aparecia em tudo que era filme. Esse filme tá disponível no MUBI, tá? Então, se você gosta desse tipo de coisa, que é minha praia, de filme que você não entende muito bem o que tá acontecendo, se é real, se não é real, se você tem interesse em coisas de filmes relacionados a transtornos mentais, acho que é uma boa opção você assistir Alucinações Passadas. Eu gostei bastante desse filme. Outro filme que eu assisti foi o Blue Jasmine, um filme de 2013 de 1h38, dirigido pelo Woody Allen, estrelado pela Cate Blanchett
o Alec Baldwin e a Sally Hawkins. Então esse filme é uma comédia barra drama em que envolve uma ex-socialite de Nova York, que é interpretada pela Cate Blanchett, que se chama Jasmine, e ela acaba tendo um revés financeiro lá. Ela acaba se casando lá com um cara que tem uma pirâmide financeira, comete crimes e acaba perdendo tudo que tem e precisa voltar para São Francisco e morar com a sua irmã e seus 2 sobrinhos, que vivem ali uma vida muito mais simples do que ela está acostumada. Eu assisti esse filme junto com a Júlia depois que ela ficou curiosa, que no episódio anterior, o Drive-Thru número 5, que é o Guardiões da Galáxia e o Tar, eu acabei mencionando esse filme, o Blue Jasmine. Pra quem não escutou, resumindo, eu não gostei de Tar, tá? Não gostei nada de Tar. Eu achei o filme bem, assim, que tem um começo interessante, mas depois não se sustenta. Mas ainda assim, eu achei que a Cate Blanchett tinha ido muito bem no Tar. Só que, apesar disso, não conseguiu salvar o filme, né? E eu lembrei, nesse podcast específico, que eu gostei muito do Blue Jasmine. Gostei muito da atuação dela nesse filme, que ela ganhou o Oscar de melhor atriz por esse filme. Então, a Júlia escutou e ficou curiosa e a gente acabou reassistindo ela assistindo pela primeira vez, né? É um outro filme, assim, que fala sobre conflito de 2 irmãs, assim, né? E que vivem em mundos diferentes, né? Uma que ela é milionária e perdeu todo o dinheiro, e outra que seguiu uma vida normal na sua cidade natal. E esse conflito, assim mesmo, de visões sobre o que é sucesso, o que é felicidade, né? Então é uma coisa bem interessante. Outro ponto é a Jasmine, por ser tão fora do mundo real, o planejamento para ela se reerguer, né, que ela tem, o plano que ela bola ali para poder retomar a vida dela é muito fora de prática, sem muito foco. É interessante que ela não tem um senso real da vida, assim, e a Cate consegue demonstrar isso através da atuação. É um filme bem divertido. Se você gosta de Woody Allen, eu acho que definitivamente vai ser a sua praia. Tem o que ele sempre faz nos filmes, tem aquelas reviravoltas românticas, traições. Não tem nada muito fora do padrão nesse filme aqui, pro padrão do Woody Allen, assim. Mas ainda assim, eu acho que é um dos melhores dos filmes recentes dele, assim, um dos melhores. Ele é um dos diretores que eu acho que tem mais filmes lançados. Acho que é muito difícil assistir Não conheço ninguém que assiste todos os filmes do Woody Allen. Eu faz alguns anos que eu assisto uns 2 ou 3 por ano, assim, e ainda falta bastante pra assistir. E é porque também ele teve uma época que ele lançava filme todo ano, né? E isso daí acaba impactando a qualidade, não tem como, né? Lançar um filme todo ano e todos são bons, né? Então, por exemplo, um que eu lembro de cara, assim, que eu não gostei foi o Homem Irracional, até com o Joaquin Phoenix, se eu não me engano. Não gostei desse filme, mas ainda assim ele tem alguns excelentes, né? E se fosse pra fazer um top 5 aí, top 4... eu gosto muito de Annie Hall, né, que é o clássico maior dele, né, que ele ganhou o Oscar. A tradução que é bizarra brasileira para esse filme é O Noivo Nervoso, Noiva Neurótica. Tem um outro filme dele que não é muito conhecido, que eu gosto bastante também, que se chama O Sonho de Cassandra. Esse daí eu achei bem bom. Tem outro muito menos conhecido, chamado Zelig. Mas o meu favorito, definitivamente, dele é um chamado Match Point, que é até com a Scarlett Johansson, que na tradução em português é ponto final, match point, né? Coisa inútil, esse ponto final, né? Então, Match Point é um filmaço, assim, eu acho o melhor filme dele. Eu já tinha até visto numa entrevista que ele considera o melhor filme dele também. Então, esse eu realmente acho que vale a pena você checar, mesmo que você não goste de Woody Allen, é um filme que eu achei um filme muito bom, assim, esse Match Point, né? Eu acho o melhor filme dele. Outro filme que eu me lembrei também que eu gosto bastante é o Vicky Cristina Barcelona. É outro filme legal. Então, assim, se você gosta de, não comédia romântica, assim, mas algo perto disso, um drama barra comédia, gosta do Woody Allen, vale a pena assistir Blue Jasmine, porque é um filme dos recentes dele bem, bem legal, assim, de assistir. Ele tá no Apple TV e no Amazon Prime. Por último, eu vi o Bullet. O Bullet, a tradução não é direta, Bullet, porque é referência ao sobrenome do personagem principal, que se chama Frank Bullet. É um filme de 1968, um filme de 1h54, dirigido pelo Peter Yates e estrelado pelo Steve McQueen. É um filme de ação que envolve um policial de São Francisco, que é corajoso e não tem escrúpulos, e decide encontrar o chefe aí, um chefe de uma máfia que matou uma testemunha que estava sob sua proteção. Eu vi esse filme porque eu estava lendo um livro chamado Cinema Speculation, que foi escrito pelo Quentin Tarantino, foi lançado no ano passado.
Parênteses, esse livro é muito, muito bom. Eu gostei bastante. Se você tem curiosidade, assim, é bem legal esse filme, porque ele comenta, assim, sobre filmes dos anos 70 que marcaram ele, que influenciaram ele. É um livro que eu li muito rápido, assim. É o único, porém, que não tem em português, só em inglês. Mas quem tem interesse, eu acho que vale a pena procurar. E que ele fala muito bem desse filme, especialmente sobre a importância desse filme, o Bullitt, ao inaugurar, assim, a versão moderna do que a gente chama de filme policial, assim, como se fosse o pai dos filmes policiais, assim, porque antes disso não tinha muita cara que a gente conhece hoje, sabe? Além disso, é um filme que já era famoso por ter uma das perseguições de carro mais famosas do cinema. E como ultimamente eu tava querendo tentar ver um pouco mais de clássicos, assim, eu acabei indo atrás, né? Até porque muitas vezes quando você assiste esses filmes, você descobre coisas que viraram, assim, um clichê do gênero, né? E que surgiram nesses filmes. Então é interessante, é o tipo de coisa que eu gosto. Só que é aquela coisa, né? Nem sempre você vai assistir um clássico, você vai gostar, né? Às vezes a gente até se sente mal, né? No sentido de, puxa, todo mundo fala muito desse filme, você acaba não gostando. Mas acho que faz parte, né? Um exemplo mais recente que eu lembro foi um faroeste que eu assisti que se chama Meu Ódio Será Sua Herança, que é um pouco pesada a tradução. O inglês é o The Wild Bunch, que é um faroeste bem conhecido, que eu não gostei muito. Só que também nessas de procurar clássico, você acaba encontrando filmes muito bons, assim, por exemplo, o Se Meu Apartamento Falasse, que é um filme que eu adoro, ou o Ano Passado em Mariembade, que eu já falei até nesse podcast, são filmes que me marcaram muito e são clássicos, né? E o Bullitt, de certa forma, pra mim, ele tá no meio, sabe? Eu confesso que não adorei o filme. Eu senti que o ritmo dele é mais lento do que o necessário. E o final dele eu definitivamente não gostei. Acho que ele concluiu de uma forma um pouco meio assim em queda, sabe? Definitivamente o começo do filme é mais interessante, assim, pra mim, pelo menos. Só que a perseguição de carro, a famosa perseguição de carro do filme, pelas ruas de São Francisco, é muito, muito boa. Essa cena realmente me chamou muita atenção, mesmo depois de todos esses anos que o filme foi lançado. É uma cena muito boa de assistir, principalmente porque é feita realmente ali, de forma real. 2 carros um atrás do outro, se batendo na rua, derrapando. Então é uma cena muito boa de perseguição. E só por essa cena já vale a pena, assim, pelo menos pra mim, sabe? Eu não simpatizei muito com o personagem principal, o Frank Bullitt, o que também acho que me gerou dificuldade em gostar muito do filme. Só que também é engraçado ver esse filme, que você vê que ele foi reproduzido muito depois disso, né? Por exemplo, Duro de Matar, Dia de Treinamento, Os Donos da Rua. Enfim, tem muitos filmes, vários exemplos de filmes policiais que dá pra ver a influência que o Bullitt teve nesses outros filmes, né? E é um filme que, assim, se você tem interesse pelo Steve McQueen ou filmes clássicos, vale a pena checar, mas caso contrário, acho que talvez valha a pena assistir alguma outra coisa. Realmente não achei tão legal, pra ser sincero. Mas essa questão de ritmo me lembrou que o que eu e a Ju tava comentando no episódio passado, que é muito engraçado como a nossa percepção e o jeito que a gente assiste filme muda ao longo das gerações, né? E agora a nossa geração é a geração que é a hiperestimulada, né? Não tem como negar isso. A gente tem muita dificuldade em parar um tempo e ficar observando uma coisa, né? E o que esse filme na época foi considerado um filme muito frenético, se pega alguém, né, da minha geração, né, e senta pra assistir o filme, puxa, você já sente que ele não é frenético, ele é bem mais lento, assim. Engraçado como a nossa noção, assim, de ação, o ritmo do filme, ele vai mudando, né? Hoje em dia os filmes estão saindo assim com muito mais coisa acontecendo ao mesmo tempo, o que não necessariamente é uma coisa boa, né? Mas é interessante ver que um filme lá de trás, que era considerado, nossa, muita coisa acontecendo, muito estimulante, já é um filme assim que talvez o ritmo seja até um pouco mais lento. Engraçado como a nossa visão vai mudando ao longo do tempo. Muito bem, eu queria agradecer por ter escutado esse episódio do Drive-Thru. Não esqueça então de usar 5 estrelas lá, avaliação no Spotify ou o que você esteja escutando. Se você está gostando dos episódios, compartilhe com seus amigos. Isso ajuda bastante a esse podcast chegar a mais pessoas. E lembrando que também, se você tem curiosidade do que a gente está assistindo, né, tem uma lista na descrição do episódio dos filmes. Você é só colocar por ordem de que a gente está adicionando, que você vai ver o que a gente está assistindo. Às vezes a gente não acaba comentando de todos os filmes, mas tô tentando nos últimos tempos falar de todos, pelo menos um pouquinho sobre tudo que eu tô assistindo.
Então, muito obrigado por escutar esse episódio e a gente se vê na próxima.